Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Sou o Diogo Grasuchenski, esse é o nosso tradicional informe diário para índices internacionais, válido para esta quarta-feira, 4 de setembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Aí para acompanhar, basta dar um curtir ou nos adicione aí no Twitter. Vamos começar então com o nosso calendário econômico. Temos aqui às 5h30 da manhã, índice de serviços para a Inglaterra, notícia de alto impacto. Às 6 da manhã, PIB trimestral para a Eurozona e também vendas no varejo mensal para a Eurozona. Já na sessão americana, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, balança comercial canadense, exportações, também balança comercial para os Estados Unidos. Às 11h, declaração aí do governador Polos do Canadá e taxas de juros também para o Canadá. E fechando, temos às 15 horas livro bege nos Estados Unidos, e na sessão asiática temos aí às 22h30 balança comercial para a Austrália. Uma sessão aí bastante tranquila, com duas notícias apenas aí de alto impacto para pares distintos. Vamos começar então com o Standard & Poor's, o SP500, os índices americanos hoje executando o que havíamos comentado no nosso informe anterior, nosso informe de ontem. Comentamos a possibilidade de execução do pivô de baixa no diário, e vejam como o Standard & Poor's veio realmente testar os 1630, se romper 1623, próximo suporte. Também não descartamos a hipótese, a possibilidade de lateralidade ou de voltar a testar aqui os 1648. Em 4 horas não descartamos a possibilidade de uma B-formation, inclusive um lower high, um pivôzinho de baixa, poderia ser uma operação vendedora neste Standard & Poor's. Quando fechar essa média em 4 horas, esta vela em 4 horas, você poderia operar o pivôzinho formação em B para buscar um 2 a 1 tranquilamente neste Standard & Poor's. É o que vemos neste momento. Seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq vemos que também executando o pivô de baixa no diário, porém respeitando claramente essa LTA. Não conseguiu fazer a ruptura, de fato esperamos que faça a ruptura para testar os 3.048 pontos. No 4 horas está muito interessante, porque se mantém abaixo da SMA. Essa cola, essa sombra deverá ser apenas uma sombra de absorção, ou seja, saída dos vendedores que estão vendidos desde aqui de cima, inclusive aqui. Poderia ser apenas uma cauda longa aí de absorção, e um lower high, um pivôzinho de baixo em 4 horas poderia ser venda neste Nasdaq. Já o Dow Jones também executando o pivôzinho de baixa no diário, aproximou-se muito aos 14.742, zona de suporte. Devemos esperar a ruptura dessa zona de suporte. SMA, inclusive, poderia vir a testar os 14.620 aproximadamente. Também não descartamos a possibilidade de lateralidade, porém a tendência é totalmente baixista. Também um possível padrão de continuação baixista, um pivô de baixo em 4 horas, se poderia buscar uma venda neste Dow Jones. Já na Europa, o DAX 30, uma vela de corpo, uma vela robusta hoje, um shakeout, eliminando todo o movimento, e veio testar o suporte aqui dos 8.128. Não conseguiu fazer a ruptura da resistência. Veremos se respeitará o suporte e voltará a testar os 8.271, ou em caso de romper esse suporte, teremos aqui um seguinte suporte aqui nessa região dos 8.083. Se romper, aí sim, SMA 200 períodos, inclusive poderia perder os 8.000 pontos este DAX 30. Seguimos com o K40. O K40 executou o pivôzinho de baixa no diário, que também havíamos comentado, ficou aqui no meio do caminho. Tem espaço para voltar a testar os 3.932, zonas de suporte, inclusive os 3.919, antes de entrar em zona fluida. O que passa aqui está acima da SMA 200 períodos em 4 horas. Eu esperaria a ruptura desse pivôzinho aqui dos 3.920 para buscar vendas neste K40. Seguimos, vamos com o Eurostock 50. O Eurostock 50, a mesma situação, executando o pivôzinho, deixando aí uma cauda interessante. Poderia apresentar esse movimento e voltar a testar os 2.720 pontos, se romper a SMA 200, 2.680, próxima parada. O problema também é a média no 4 horas, esperaria a ruptura e um padrão de continuação baixista abaixo da SMA 200 períodos para uma operação no Eurostock 50. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que também faz uma vela envolvente, respeitando a resistência, tem espaço até os 6.381 pontos, uma vez que rompa SMA 6.325, próxima parada. Já está abaixo da média em 4, um pivôzinho de baixo em 4 horas, poderíamos buscar
inclusive uma antecipação em 1 hora até o piso aqui dos 6.384 neste FTSE. Já o índice australiano, respeitando a resistência no semanal, aqui temos a resistência aqui de 2008, vejam só, aqui 31 de agosto de 2008, respeitando claramente, deixando aí uma cauda longa, famoso martelo invertido, sinal de reversão, possível shakeout, possível caída, um pivôzinho de baixo em 4 horas, se poderia buscar uma venda contra tendência nesse índice australiano. Seguimos com o índice Nikkei, o índice de Tóquio, vemos que no semanal atacando zona de resistência, tem que fazer a ruptura dos 14.045, veio exatamente onde planejávamos, está aqui agora tentando fazer a ruptura desta região aqui dos 14.000 pontos no diário. Uma vez que eu faça, eu esperaria um mínimo maior, um pivô ascendente no diário para uma eventual operação compradora nesse índice japonês. Muito bem, os índices com movimentos bastante previsíveis. O problema é que não tem tanta fluidez. Alguns índices aí, como o Dow Jones, devemos esperar a ruptura de suporte para eventuais operações vendedoras. E dos europeus, o K40, DAX 30 e Eurostock 50 estão bastante interessantes também, sempre e quando rompam média móvel e também suportes no diário. Esse aqui é o Jogo Laço Chensky, espero vocês amanhã no nosso canal do Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.